Segundo momento, caríssimos irmãos e irmãs, a força do ressuscitado aparecendo mais uma vez nas atitudes de São Pedro e São João, dois apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo aqui, e que de fato nos dão hoje um grande ensinamento. A frase que destaco de Pedro e de João, no versículo 19 do capítulo 4, que dá margem a uma ação belíssima do ser humano, do ser cristão. Depois de serem presos, interrogados sobre a pregação e por falar em nome do Cristo ressuscitado, depois de serem proibidos de falar em nome do Cristo ressuscitado pelas autoridades e pelos doutores da lei que ali estavam, pelos sumos sacerdotes, Pedro disse, quando foi proibido diante do Sinédrio, eles ordenaram-lhe que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. E eles responderam: julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Podemos entender essa frase no sentido: devemos obedecer antes a Deus do que aos homens. Esta frase, esta resposta dos apóstolos, ela nos dá um grande ensinamento. O que na linguagem jurídica, ou para aqueles que são operadores do direito, no mundo jurídico, a gente chama de objeção de consciência. Eu não vou fazer alguma coisa que, mesmo estando a lei dizendo que eu deva fazer, a minha consciência diante de Deus não me permite fazer. A objeção de consciência não é com qualquer coisa. A objeção de consciência ela tem que ser feita diante da lei natural de Deus. Hoje mesmo nós estamos percebendo uma situação e acompanhamos, meio que tristemente, pelos meios de comunicação, que está para ser votada, entre aspas, ir a plenário, não é votado, né? Ir a plenário, no STF, a questão, a decisão de abortar crianças que foram acometidas, cujas mães foram acometidas pelo vírus da Zika, ou pela questão, né, pela doença da Zika. O que acontece? Diante disso, nós podemos também aplicar esse princípio da objeção de consciência. Se, por acaso, rezemos para que não seja aprovado, se for aprovada a lei, um médico, um profissional da saúde, uma pessoa cristã consciente, poderá fazer a sua objeção de consciência. Eu, em sã consciência, pela minha fé, não faço. Vejam que não é um fundamentalismo, não é uma situação em que a pessoa vai irracionalmente fazê-lo, não. Seguindo a lei da natureza, seguindo a lei que Deus colocou na natureza, seguindo a lei que o próprio médico, o próprio profissional da saúde, defende e faz um juramento no seu código de ética médica, de defender a vida e de jamais ir contra a vida, ele poderá fazer essa objeção. Devemos obedecer antes a Deus do que aos homens. Essa é a atitude que Deus quer ver nos cristãos e cristãs do século 21. E não tenhamos medo hoje, sem dúvida alguma, na sociedade cada vez mais, infelizmente, afastada dos princípios da fé, vão surgir muitas leis que não condizem com a lei natural que Deus instituiu. Aliás, a igreja, ela é a grande defensora da lei natural. Cabe ao ser humano, cabe ao homem, a cada pessoa,
interpretar essa lei corretamente. E é o que a igreja defende, essa lei natural. A igreja não defende uma lei, digamos, particular, inventada. Não, criada por Deus e deixada à natureza para que o homem possa seguir. Então que assim também nós hoje sejamos homens e mulheres de fé, para podermos de fato agirmos como os apóstolos hoje, Pedro e João, agiram, obedecendo a Deus. E em todas as situações do nosso dia a dia, nós possamos estar atentos, como pessoas de fé, a dizermos sempre, sempre, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.